alegria de Deus. Semana passada, eu falei sobre nos rendermos a Deus. A necessidade que nós temos de realmente entregar a nossa vida para Ele. Se você tem uma concepção cristã de quem é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, a sua única opção é se render a Ele. Se você não se rende a Deus, é porque ou você não tem uma concepção cristã de Deus, ou você não acredita nisso, ou você decidiu que você é melhor que Ele. Então, obviamente, você não acredita ou na bondade ou no poder desse Deus. E estudamos sobre isso, falamos bastante sobre isso. E essa semana eu falei, puxa vida, mas render-se a Deus não é como se render a um império opressor. Alguém que tem muito mais força, então me subjuga. E comecei a entrar em algumas coisas e me bateu muito forte essa ideia de alegria. A alegria de Deus em primeiro lugar. E eu pensei em alegria por quê? Porque o fato é que nós buscamos alegria. Nós buscamos uma alegria que seja transformadora. Aliás, a nossa realidade como seres humanos é que nós vamos estar o tempo todo buscando essa alegria. Eu não digo alegria de uma maneira boba, de dar risada, mas aquele contentamento. Eu já passei algumas vezes, imagino que vocês também, por momentos de uma alegria tão intensa, que em vez de rir eu chorei. Já passaram por isso? Mais de uma vez, a alegria foi tão forte que era muito para mim. Alegria, uma alegria profunda, uma alegria transformadora. E pensando nisso, a pergunta que me vem à mente é assim: o que é que você faria para obter alegria na sua vida? O que é que você faria para ter alegria? O que você faz? Alguns diriam, bom, eu trabalho. Não é que o trabalho seja alegria, para alguns para outros, mas o trabalho me dá recursos que me permite fazer algumas coisas que aí então eu obtenho minha alegria. Eu tenho alguns tipos de relacionamentos. Eu trato bem a quem eu amo. Por quê? Porque isso me traz alegria. Amar alguém e cuidar daquela pessoa traz alegria. O exemplo máximo, quem tem filhos sabe bem disso, é a alegria que nós temos nos nossos filhos. Nenezinho nasce, desculpa as mamães aqui presentes, todos com cara de joelho, não faz... todo enrugadinho, sujinho, melequento. E, no entanto, a mãe, olha, que lindo. É a cara do pai. Então, coitado, o pai já é feio, a criança então está pior aí, mas não tem importância. É lindo. E você olha e você se encanta, porque é seu filho. Ele é a sua alegria. Ele não te reconhece, ele não sai da barriga da mãe falando, puxa mãe, obrigado, 9 meses, valeu, hein, baita esforço. Ele não reconhece nada, ele não agradece, ele não se liga em ti. Aliás, se trocar o rosto é capaz dele nem perceber. Mas a gente se alegra. Ao longo do tempo eu tenho feito, a gente faz um lanche na padaria aqui em frente, e uma das moças que atende contou para mim e para minha filha Rebeca que ela estava grávida, faz um ano, mais de um ano agora. Assim, ela estava pedindo um sanduíche, ela falou, sabe que eu estou grávida? A alegria dela era assim, estou grávida. E nós falamos, que legal, e aí, como é que é? E com o tempo nós acompanhamos, o nenê nasceu, Pedro Henrique, eu sei o nome dele, e fez 1 ano agora. E quando ela fala do Pedro Henrique, às vezes eu chego lá, ela fala, Pedro Henrique está ficando em pé sozinho já. Para a maioria de nós, claro que ele vai ficar em pé sozinho, né? Mas a alegria, por quê? Porque é o filho dela. A gente se alegra com os filhos. Pensando nisso, eu pensei assim, nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus se alegra, mas nós copiamos a imagem de Deus. E pensando nisso, se nós somos tão apaixonados por alegria, por uma alegria séria, profunda, se nós somos tão dependentes da alegria, eu quero olhar o que alegra a Deus, porque tem algumas alegrias entre nós que são meio distorcidas. Algumas pessoas, e volta e meia eu tive que guardar meu coração contra isso, se alegram
quando algum desafeto seu se dá mal. Tem pessoas que se alegram com o sofrimento alheio. Tem pessoas que se alegram com a injustiça. Tem pessoas que se alegram porque conseguiram dar um golpe. Pessoas que se alegram porque conseguiram roubar. Então, esse tipo de alegria certamente não é aquilo que nós somos chamados a experimentar e a viver. Então eu quero olhar o que alegra o coração de Deus, porque se eu sou criado à imagem de Deus, a alegria de Deus é o que deve mover o meu coração. A alegria de Deus é o que deve me levar a me alegrar. Então o que alegra a Deus? O que completa a alegria de Deus? Abram comigo em João capítulo 15, verso 11. Eu vou olhar algumas passagens, vou me deter na última um pouco mais. João 15, 11, nós lemos assim: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tenho falado essas palavras, Jesus falando, para que a minha alegria esteja em vocês e vocês estejam plenamente alegres. O que é essa alegria de Deus? Que alegria é essa? Aí nós precisamos ler lá do verso 9, aliás, seria o capítulo todo, mas vamos ler os versos 9 e 10 de João 15. Lemos assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. A alegria de Deus é nós permanecermos no amor de Deus. Permanecer no seu amor. Isso alegra o coração de Deus. E ele explica um pouco mais no verso 10, ele diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Acompanha isso é bem importante. Jesus fala: eu quero que vocês sejam alegres. Sabe uma coisa que alegra meu coração? Permaneçam no meu amor. E ele diz: sabe como é que você permanece no amor de Deus? Você obedece à vontade dEle. Você fala: pá, mas isso é obediência. A maioria de nós não se alegra muito em obedecer, a não ser que eu concorde com a ordem, né? Se eu não concordo com a ordem, é assim, tá, eu vou fazer, mas a gente não gosta de obedecer porque a gente não acredita que a ordem dada é o melhor para nós. Imagina assim, num dia quente, você chega para uma criança e fala assim: coma o seu brócolis. A maioria das crianças vão falar assim. Eu conheço algumas pessoas que vão pular no prato de brócolis, mas é raro. A maioria das crianças vão falar: não quero. Agora imagina você chegar para a criança e fala: coma este sorvete, é uma ordem. A criança não vai ter nenhuma dificuldade de tomar o sorvete. Ela vai falar: me dê mais ordens assim, pai, eu quero ordens assim. Permanecer no amor de Deus é entender que aquilo que Ele me ordena, as ordens que Ele tem para mim, são o melhor para mim. E quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós seremos alegres. Agora, isso às vezes é contra o nosso instinto, porque nós achamos que nós sabemos o que nos faz alegres. Eu sei que isso me faz alegre, não aquilo. Deus manda que eu perdoe, mas eu curto aquela magoazinha, sabe? Eu fico feliz de ficar revirando aquela história. E Deus fala: perdoa e abandona. Mas a minha experiência, se você tem andado com Jesus um pouco pelo menos, você vai concordar comigo que se você obedece, se você se alinha à vontade de Deus, o que vai acontecer contigo é que você vai perceber que isso é o melhor para ti. Você se liberta de um monte de porcaria e você é mais feliz. Uma frasezinha que a gente sempre ensinou para as crianças em casa, não sei se até hoje elas aprenderam, mas é: quem obedece é mais feliz. Na hora que elas falavam isso, diante de uma ordem, eu acho que era assim, mais uma palavra profética. Sim, Senhor, um dia eu vou ser feliz por obedecer, mas eu entendo que é isso que Jesus fala. Ele fala: me alegra que vocês percebam que o que eu estou dando para vocês, as ordens que eu estou dando, é para o seu bem, porque eu amo vocês. Como pais nós sabemos disso. Às vezes você dá uma ordem para o seu filho por amor, e ele reage como se você tivesse ódio dele.
primeira coisa que eu quero destacar é isso. O que alegra a Deus? Nós permanecermos no seu amor, nós confiarmos no seu amor. E eu devo dizer que talvez esse seja, se não o maior, um dos maiores elementos da fé cristã. Você acredita no amor de Deus? E a maioria de nós, sim, eu acredito, sim, claro, sim, óbvio. Né? A doutrina, o credo apostólico, né, fala do amor de Deus. Não, eu acredito. Você permanece no seu amor? A maioria de nós vai ter que falar, como é que é? Você permanece no seu amor, você deixa que a noção do amor de Deus permeie o seu dia a dia? Você levanta de manhã falando, Pai Jesus, obrigado porque o Senhor me ama. Pai, eu quero consagrar esse dia a Ti, eu quero alegrar o Teu coração, vivendo a realidade do Teu amor o dia inteiro. Porque eu já falei isso há algum tempo atrás, Jesus é doido por você. Ele te ama de uma maneira desesperada. A alegria de Deus, permanecer no seu amor. Vamos olhar mais uma passagem, Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Essa aqui é a parábola dos talentos. A maioria de nós lembra da passagem. O senhor foi viajar, deu 5 talentos, uma enorme quantia de dinheiro para um servo, 2 talentos para outro, 1 talento para o terceiro. E quando ele voltou, o primeiro foi lá, pegou os 5, havia multiplicado, investido, multiplicou esse dinheiro. O seu senhor voltou, ele devolve os talentos para esse senhor e fala, olha senhor. Aí o que tinha 2 também multiplicou o dinheiro, olha meu senhor. O que tinha 1 falou, eu enterrei porque eu sei que tu é meio malvado, meio duro. Então, para tu não me cobrar nada, está aqui o teu dinheiro, ó, não me perturba. Percebe como esses 2 confiaram no amor do seu Senhor? Que eles falaram, eu vou investir. Se eu perder o dinheiro, eu vou chegar e, pá, Senhor, eu investi e não rendeu o que eu queria que rendesse. Aconteceu isso, aquilo, sei lá. Mas o terceiro, por não confiar no amor de Deus, do Senhor dele, falou, esse cara é cruel, ele vai me cobrar, é melhor eu garantir o que eu tenho que fazer. Está aqui, ó, pronto. Mas o que é mais interessante aqui é a resposta que o Senhor, representa Deus, dá para os 2 primeiros servos. Ele diz assim, no verso 21, Mateus 25, verso 21. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Da alegria. Jesus diz, cara, tu foi fiel. Isso alegra o meu coração. Vem participar da minha alegria. Vem, e veja bem, não é venha e me faça alegre. É mais do que isso. Vem participar dessa alegria, porque a alegria de Deus não é uma alegria de alguém que explora os seus servos. Ele se alegra e nos convida a participar. Vem para a festa. Vem festejar comigo. E o que ele pede é, servo, tu foi fiel, vem e festeja comigo. Queridos, assim como permanecer no seu amor nos faz obedecer às ordens de Deus, confiar nesse amor de Deus nos faz sermos fiéis ao que Ele nos pede. Você fala a mesma coisa? Mais ou menos. Mas eu sei, por conhecer vários de vocês, da fidelidade de muitos de vocês. Fidelidade a Deus. Fidelidade nos dízimos, nas ofertas que têm sido dadas aqui e que abençoam a nossa igreja, abençoam o trabalho que nós fazemos. Fidelidade na participação do culto, fidelidade na participação de pequenos grupos, fidelidade nos ministérios. Gente que passa horas e horas e horas servindo a Deus das mais variadas maneiras. Toda assembleia eu menciono um grupo em especial, que é a comissão fiscal. Para mim, a comissão fiscal, pelo meu temperamento, esses são heróis. Que eles passam, não sei se tem alguém da comissão fiscal para confirmar aqui, mas uma vez por mês vocês se encontram, é mais que isso? Não estou achando o pessoal aqui. Uma vez por mês? E passam umas 3 horas? Isso. Uma vez por mês, eles vêm aqui de noite e passam 3 horas se divertindo.
Sabe fazendo o quê? Olhando notinha fiscal e comparando com a contabilidade. Diz que gastou 5 lápis. Ah, está aqui a nota, é verdade, gastou. Agora diz que comprou, está aqui. Gente, isso para mim é um milagre de Deus. Eu aguentaria 5 minutos disso e já ia começar a misturar as notinhas. No final ia falar, olha, pela fé eu aceito, encerra, pronto, acabou. Fidelidade, gente que vai e não é tão reconhecido, porque ninguém sabe que eles estão ali, e vai, né, todo mês ele se encontra para fazer um serviço complicado. Alguns de nós servem a igreja com as crianças, outros servem a igreja lá no nosso setor de multimídia, e fielmente chegam antes da hora, veem se os microfones, cabos estão funcionando, mas não é só aqui dentro. Tem gente que é fiel em ser honesto no seu trabalho, às vezes num ambiente que talvez você seja o único que é honesto. Tem gente que é fiel nos seus relacionamentos, amando pessoas que às vezes são muito difíceis de ser amadas. Tem gente que é fiel cuidando de doentes, sendo gentil, sendo amorosa. E para cada um desses Deus fala, servo bom e fiel, vamos aqui, entra na minha alegria, vamos nos divertir juntos. Porque meu coração está cheio de alegria pela tua fidelidade. Não é porque tu foi obediente só, mas a tua fidelidade indica que tu acredita num valor maior. Existe algo maior do que o dia a dia. Porque o dia a dia muitas vezes vai te levar como diz o pessoal, chutar o balde. Chega, vou viver como eu quero. Mas você fala, não, eu vou viver da maneira certa. Por quê? Porque há um Deus, e eu confio nesse Deus, e eu confio no amor desse Deus. Permanecer em seu amor, fidelidade. Vamos olhar mais uma passagem, Lucas, capítulo 15, verso 7. Lucas 15, 7. Aqui, na verdade, nas 3 parábolas que são contadas em Lucas 15, ele fala da parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida e parábola do filho perdido, que na verdade são 2 filhos perdidos, né? Mas já expusemos essa passagem. Eu quero destacar só o final dessa parábola, a primeira delas, Lucas 15, 7. A ovelha perdida, ele deixa as 99, vai lá, busca, volta, chama os seus amigos e faz uma grande festa. Por quê? Verso 7. Eu lhes digo que da mesma forma, Jesus dizendo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O que é que alegra o coração de Deus? O que completa a alegria de Deus? Arrependimento. Pecador que se arrepende. Então, quando às vezes você é tentado a dizer, obrigado, Senhor, porque eu não tenho nada do que me arrepender, Jesus fala, tu é uma das 99, eu me alegro com os pecadores que se arrependem. Então, quando você sente, eu sou um pecador que não presta, é verdade, se arrepende, tu vai alegrar o coração de Deus. O seu pecado entristece a Deus, o seu arrependimento e o seu retorno para Deus alegra o coração de Deus. Arrependimento. Um coração quebrantado, e Deus fala, tem mais festa, mais alegria no céu pelo arrependimento do que por pessoas que não precisam. E aqui eu acho que é uma certa ironia, sarcasmo da parte de Deus, de Jesus, que diz, não precisam. Não precisam porque não estão se reconhecendo que precisam, porque na verdade precisam. E aí nós chegamos finalmente a 4ª passagem que eu quero olhar com vocês, que é Hebreus 12. Hebreus 12. Abram comigo ali. Hebreus, capítulo 11, faz uma longa descrição de heróis da fé. Homens e mulheres que contra as evidências obedeceram a Deus. E são heróis da fé. Homens que foram fiéis, homens que obedeceram, homens que se arrependeram, homens que alegraram o coração de Deus. Aí nós chegamos aqui em Hebreus, e no verso 2 do capítulo 12, Hebreus 12, 2. Perdão, na verdade, não é 12, 2, exatamente.
nós lemos assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Nós vamos olhar com mais calma essa passagem, mas eu só quero destacar assim: pela alegria que lhe fora proposta. Eu gastei algum tempo olhando o que os estudiosos dizem sobre essa expressão, alegria que lhe fora proposta. E a maioria deles, um grande número deles, concorda que a única resposta possível é a alegria que foi proposta a Jesus é a nossa salvação. É o fato de nós andarmos com Cristo. Se vocês me permitem, eu diria que a alegria que lhe fora proposta somos nós mesmos. Pela alegria que foi proposta a Jesus, ele suportou tudo isso, e nós vamos olhar isso com calma. De certa maneira, Deus olha para o céu e fala: tu é a minha alegria. E aqui eu lembro de novo da imagem do filho. O filho faz uma coisa maravilhosa, que é ficar em pé sozinho, e o bebê, quando ele começa, ele fica segurando em alguma coisa, de repente ele solta e começa a experimentar, e os pais falam: uau, que incrível, meu filho está em pé sozinho. Quem não tem filho acha, que bobeira, claro, né? Toda criança... Não, você não entendeu. O meu filho está em pé sozinho. E você se enche. Por quê? Porque os filhos são a alegria dos pais. Mesmo quando um filho faz uma coisa errada, o coração do pai fica machucado, e às vezes fica com raiva, e às vezes tem que se arrepender disso, mas o filho ainda é sua alegria. É assim que Deus olha para você. É assim que Deus olha para mim. E eu digo isso e estou batendo nessa tecla porque, com muita frequência, eu falei da gente ouvir várias vozes na nossa cabeça, não estou falando de alucinação não, tá? Mas pensamentos que passam pela nossa cabeça, e tem alguns que são de Deus, tem alguns que são do diabo. E uma das vozes que o diabo vai sempre falar para ti, mas parece uma voz de Deus, parece uma voz religiosa. Ele fala: você está pecando, você está errado. Deus fala isso também, mas já vou fazer a distinção. Você não presta. Na verdade, tu é um cristão muito safado. Nem sei se tu é cristão de verdade, acho que nem é cristão, hein? Como é que alguém vai gostar de você? Você acha que um Deus santo vai gostar de você, um traste como você é? Porque o inimigo é chamado de o acusador dos irmãos. Ele vem e bota o dedo. Você não presta, você errou. E muitas vezes ele fala a verdade, tá? Nem tudo que ele fala é mentira, só que ele pega toda a verdade e dá uma distorcida. Você pecou, por isso você não presta. Deus fala: você pecou, mas você tem um valor infinito para mim, se arrepende e volta. O diabo falou: não adianta, você pecou, você não presta. Você devia desistir desse negócio de Cristo, de Jesus, de igreja. Cara, se larga nas cordas. Vai viver a vida. Pelo menos você tem alguma alegria. Um tempo atrás eu conversei com um grande amigo meu, agora a gente tem conversado muito pouco, mas que veio de um passado de dependência química, de bebida, de drogas, de crack, se recuperou, viveu vários anos uma vida limpa, bonita, e caiu de novo. Caiu de novo no crack, na bebida, assim, mas caiu de ter que ir para um centro de recuperação. Ele foi, se recuperou, voltou, caiu de novo, voltou para o centro de recuperação, saiu, caiu de novo. Na terceira vez, eu lembro que eu conversei com ele, ele falou: Daniel, eu terminei o processo de recuperação nesse centro de recuperação, e eles me perguntaram se eu não queria trabalhar lá, em algumas funções logísticas. Ele falou: eu quero, porque eu não consigo viver fora de lá. Alguns anos atrás eu fiquei sabendo que ele saiu, está morando numa outra cidade agora, não sei como é que ele está. Mas conversando com ele, ele falava assim: Daniel, é terrível, porque eu caí, depois de toda a minha luta para me recuperar, me casei, cuidei dos meus filhos. Chegou no momento que eu caí de novo. E eu caí por quê? Porque minha vida estava tão difícil. Minha empresa faliu, meu nome estava sujo na praça, eu não conseguia trabalho, a situação estava terrível. E a droga me dava 15 minutos de alegria. 15 minutos.
Sabe, aquele peso, eu falava, eu sei que é errado, mas por 15 minutos eu fico alegre. Que coisa louca, né? Mas toda droga, não diria mais, todo pecado é assim. O teu pecado, aquele com o qual você luta com frequência, é a mesma coisa. Você sabe que é errado, você sabe que não presta, você sabe que faz mal, mas por uns minutinhos você fala, encontrei um pouco de alegria. É falsa, não dura nada, mas dá uma impressão de alegria. Mas isso é a voz do diabo. Você não presta, estou te acusando, eu quero te diminuir. E Deus fala, você realmente pecou, sem mim você está roubado, mas eu te amo, tu é a minha alegria, eu quero te ver correndo comigo. Deus, mas eu já pequei muito. Eu sei, mas eu te amo, eu quero você comigo. Acho que eu não tenho jeito. Não, sem mim não tem jeito mesmo, mas comigo você tem jeito. Você é a minha alegria. Mas eu já magoei muita gente que eu amava, inclusive a mim, mas eu te amo. Eu te amo. Você sente o amor de Deus? Eu fico preocupado, porque se você me perguntar isso, eu vou ter que te confessar que muitas vezes eu não sinto o amor de Deus. Eu sei do amor de Deus, muitas vezes eu sinto, outros momentos eu não sinto. Eu não experimento esse amor. Você fala, não, Daniel, é só você contar as suas bênçãos. Eu sei, eu faço a listinha, isso, e não, Deus tem que me amar, né? Olha só. Deixa eu fazer um paralelo que eu costumo fazer com os irmãos que são casados. Você sempre sente o amor da sua esposa ou do seu marido? Provavelmente, se você está no ambiente dos seres humanos normais, você vai confessar que sentir não é sempre. Aliás, às vezes você sente quase o contrário, né? Mas eu sei do amor da minha esposa. E tem momentos que eu preciso parar a novela, No momento eu não estou sentindo o amor, mas deixa eu ver. Tem isso aqui, tem aquilo ali. Não, realmente. Aí eu consigo voltar a entender esse amor. Com Deus nós precisamos fazer esse exercício, permanecer no seu amor. Você precisa parar tudo e falar, Deus, está complicado. Hoje eu não estou sentindo o teu amor, não. Hoje eu sinto que o Senhor, não estou sentindo que o Senhor nem existe. Mas eu sei que o Senhor existe. E eu sei que eu posso confiar em Ti. Então eu vou viver no seu amor, mesmo que eu não sinta. A minha experiência é que com frequência você volta a sentir o amor de Deus. Vamos olhar com um pouco mais de calma Hebreus 12, de 1 a 3, lendo primeiro versos de 1 até 3. Nós lemos assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, todo o capítulo 11, né? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Primeira palavra que ele dá é sobre testemunhas. E quando a gente pensa em alegria, eu quero falar sobre testemunhas, e tem dois lados de testemunhas. Primeiro, como discípulos de Jesus, nós precisamos aprender a cultivar a nossa alegria. Como pastor, volta e meia, eu lido com as dores das pessoas e os conflitos das pessoas. É muito raro um casal chegar para mim e falar: Daniel, a gente está tão feliz porque o amor de Jesus está ótimo, nós estamos tão alegres, a gente veio aqui só para dar graças a Deus e louvar a Deus porque o nosso amor está ótimo, e puxa, que bacana. Isso acontece, mas é raro. 99% dos casais que me procuram não tem mais jeito, essa mulher é um traste, esse homem é um brutamontes e nós não queremos mais, e sabe, a pessoa, e faz parte da função e eu estou em paz com isso, mas o fato é, muitas vezes nós cristãos vivemos uma fé triste,
pesada. A gente está lutando contra os pecados. A gente vê os pecados das pessoas ao redor. A gente vê os nossos sonhos que não acontecem. E a gente fica pesado. Não somos todos nós, eu sei disso. Mas como é gostoso quando... Esse é um lado de ser testemunha. Acho que nós temos que ser testemunhas da alegria de Deus. Mas por quê? Porque é gostoso nós conhecermos algumas pessoas que demonstram alegria. E não é aquela alegria boba de ha e não estou vendo os problemas. É uma alegria profunda. É uma alegria que vem da confiança em Deus. É uma pessoa que cultiva olhar o lado bom das coisas. Eu sei que por temperamento alguns são otimistas, outros pessimistas. Eu sei disso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente cultivar essa esperança que nós temos. Porque nós somos promotores de esperança. Nós deveríamos ser promotores de alegria. Agora, se a nossa vida cristã é cara comprida, pecado, não podemos, temos que nos render a Deus, porque o mundanismo está entrando na igreja, porque isso está acontecendo, e tudo é verdade, tá? Então, em vez de promover alegria, a gente promove depressão. O cara conhece o crente, o cara é cara comprida, triste, chato, fica implicando com tudo. Você quer ser crente? Eu não. Já chegam os meus problemas, vou ter que virar crente ainda, carregar mais peso. Repara só, ele diz, nós temos diante de nós uma grande nuvem de testemunhas. Por um lado, nós precisamos ser testemunhas da alegria de Deus. Não é uma falsa alegria, mas procurar a alegria que Deus tem para nós. A alegria que vem do perdão, que vem do fato de nós sermos aceitos. E se perto de você tem pessoas que cultivam essa alegria, e não é alegria de, ganhei uma promoção, estou com muito dinheiro, está tudo certo na minha casa, essa alegria é boa, nem nada contra isso. Mas aquela alegria que é uma alegria no Senhor. Eu estou alegre porque eu tenho uma vida eterna. Eu estou alegre porque não importa o que aconteça comigo, um dia todos os meus sofrimentos caem por terra e eu vou viver em direção a Deus. Se você conhece alguém assim, gruda nessa pessoa. Procura, se você tiver liberdade, pergunta, de onde vem tua alegria? Como é que tu cultiva essa alegria no Senhor? Talvez a pessoa nem saiba responder, ela fala, cara, eu não sei. Tá, mas o que te faz alegre? Eu desconfio que essas pessoas vão falar da esperança que elas têm em Cristo. Eu vou pedir licença para mencionar uma pessoa que já partiu, tia Mina, que era uma pessoa alegre, que era uma pessoa que eu conversava com ela, certamente tinha seus momentos de tristeza, tenho certeza, mas eu conversava com ela e ela falava de alegria. Ela gostava de jogar cartas e chamava os jovens para a casa dela para jogar cartas, e no final da vida, quando ela lutava com câncer, com tantas dores, eu lembro uma vez que ela agitou para um grupo de jovens ir para a casa dela jogar, e o pessoal falou, a senhora quer jogar com a gente? Ela falou, eu não consigo, mas fica jogando aqui perto. Porque ela se alegrava com a alegria do pessoal. Essa era uma pessoa que mostrava alegria. Eu lembro de uma das vezes que eu fui visitá-la no hospital, o diagnóstico tinha chegado, a situação estava terrível, e ela pediu se eu podia cantar com ela, que é um ato de grande coragem, tá? Foi assim, né? Graças a Deus que a Clarita chegou junto aí, eu entrei na onda e nós três cantamos. E qual música a senhora quer cantar? Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Ela tinha um diagnóstico de câncer que não era possível operar. E eu quero agradecer a Deus. E eu saí dali edificado. Não estou com isso dizendo que era uma pessoa perfeita, tá? Mas ela vivia alegria. Nós precisamos viver essa alegria. Testemunhas. E o que ele diz? Já que nós temos essas testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do peso morto que eu chamo. Vamos deixar de lado, gente, aquilo que são, em São Paulo usa-se muito o termo picuinhas, sabe aquelas coisinhas que não são tão importantes, mas que vão desgastando, vão cansando, são aborrecimentos. O cara falou que ia chegar às 5, chegou às 5:30. O trânsito de Porto Alegre, o calor, a situação política, a decisão que foi...
que são coisas que nos afetam, mas você tem a opção de concentrar naquilo que te aborrece e viver um inferno astral, porque tudo está errado e é ruim e não presta, e é verdade, tu vai viver isso. Ou você pode optar por lançar isso tudo fora e correr com perseverança a corrida que te é proposta. A nossa corrida, gente, não é transformar este mundo, é proclamar o nome de Jesus. E naquilo que nós podemos fazer para transformar a realidade que nós vivemos, nós vamos fazer. Mas isso é secundário. A nossa corrida é correr em direção a Jesus, com perseverança. E nós vamos tomar uns tombos. E nós vamos nos decepcionar com os irmãos, com certeza, conosco mesmo, se nós formos honestos. Mas nós vamos continuar. E ele diz ainda: corramos com perseverança, mantendo os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele que diz: eu morri por você e você pode confiar em mim. Ele é a nossa fé. Hoje em dia o pessoal fala muito de ter fé. Lembro anos atrás conversando com uma pessoa e eu não conseguia comprar uma casa e eu queria muito comprar uma casa e a pessoa falou para mim: Daniel, tenha fé. E eu parei, era uma pessoa que eu tinha liberdade, eu falei: fé em quê? Uma fé que você vai comprar a casa. Eu falei: mas a Bíblia não promete que eu vou comprar a casa. Aliás, o que a Bíblia diz é que a raposa tem a toca, o passarinho tem o ninho, mas o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Se eu for pela promessa da Bíblia, desiste da casa. No que você tem fé? Fé que a vida vai ser boa? Pode ser, mas não é o que Deus te promete. Aqui na terra não é não. Fé de que você não vai ter doença? Fé de que tudo vai dar certo na sua família? A nossa fé em Jesus. Jesus é a nossa fé. Ele é o autor e Ele é aquele que realizou a nossa fé. A minha fé é viver com Jesus. A minha confiança está em Jesus. A minha vida é copiar a vida de Jesus. E Jesus morreu crucificado injustamente por meio de mentiras. Eu quero imitar a vida de Jesus. Quer mesmo? Não, eu quero imitar até a cruz. Ali um pouquinho antes eu pulo e vou para a glorificação. Amém. Eu também quero. Mas Ele sabe o que Ele tem para nós. E Ele fala: entra na minha alegria. Vem viver comigo. Eu tenho uma grande aventura para viver contigo. Continuando, diz no verso 2 ainda, que Ele, pela alegria que nos fora proposta, ou seja, nós, Ele suportou a cruz. A morte de cruz é descrita como uma das mais cruéis que se possa imaginar. Tem um texto que circulou na internet anos atrás, descrito por um médico norte-americano. Como é que a pessoa morre na cruz? Ela morre asfixiada. Porque quando ela fica pendurada e os pés estão pregados, para respirar, ela precisa se apoiar nos pés para liberar o peso dos pulmões. Só que tem um prego no meio dos seus pés. E você está apoiado num prego. Então imagina o que é você se levantar em cima de um prego e dobrar os braços, que também tem um prego na mão. Aí você, cada vez que você vai respirar, você tem que... E aí você cansa de novo, e quando você está pendurado assim, você não consegue respirar. Isso fora tudo aquilo que Jesus já tinha sofrido. E essa dor dura por horas. Tanto que era o costume romano, depois de 6 a 12 horas, a guarda romana mandava quebrar as pernas. Porque aí com a perna quebrada a pessoa não consegue mais se levantar. Porque aí a morte ia mais rápido. Mais uma meia hora e a pessoa morria. Então, Jesus, por você, pelo privilégio de ter comunhão contigo, pela alegria que é você, Ele suportou a cruz. O que você suportaria pelas pessoas a quem você ama? O que você tem suportado? Quão rápido nós desistimos das pessoas? Eu confesso para vocês que eu preciso crescer muito nisso. Quão rápido eu digo: não tem jeito mesmo. Que pena. Ele suportou a cruz. Mais do que isso,
diz que ele desprezou a vergonha, porque era obviamente uma morte pública, a pessoa era despida, era chicoteada, tinha que carregar sua própria cruz até fora da cidade, no pior lugar possível. Ela era pendurada e ficava pendurada lá, apodrecendo. Inclusive era ao lado de uma estrada, para que as pessoas passando olhassem. Os romanos faziam isso de propósito para dizer: te comporta, senão olha só o que acontece. Então é do lado da estrada, essa pessoa com a plateia ao redor. Jesus, o Senhor do universo, que a Bíblia diz que ele podia, num instante, chamar legiões de anjos, falar: cansei, parou. Os anjos vêm, tiram ele de lá, acaba a cruz, acaba tudo. Ele falou: não, eu vou suportar a vergonha. E foi cuspido, foi apedrejado, foi ridicularizado, foi chamado de ladrão e de todo tipo de coisa. Por quê? Porque ele curte estar com você, ele curte estar comigo. E aí eu digo: pá, não tenho tempo de gastar uma devocional com Deus. Continuando. E assentou-se à direita do trono de Deus, ou seja, foi reconhecido. E o propósito final, no final do verso 3 é isso: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. A gente cansa, né, de fazer o bem. Você cansa de lutar contra o seu pecado. Você cansa de lutar contra esse mundo que parece que sabota cada movimento seu. E a cada passo que você dá, o mundo oferece uma alternativa. Ó, por aqui tem um atalho, que se você passar por esse atalho, tu chega muito mais rápido lá no final. Ó, por aqui esse caminho é mais fácil, não é tão custoso. É mais barato. Não se cansem, diz a palavra de Deus, não desanima, porque o que está reservado para você, pelo amor de Deus, porque Deus te ama, se você confiou sua vida nele, se você depende dele, se você aceitou o governo de Deus e o perdão de Deus, o que está reservado para você é uma eternidade com ele. Um céu onde lágrimas não mais rolarão. Já pensou? Eu confesso que eu sou bem chorão, e meus filhos dizem que eu choro até com propaganda de papel higiênico. É exagero, tá? Mas tem muitas vezes que eu já chorei. Chorei com dor, chorei com problemas, com conflitos, com relacionamentos. O que está guardado para mim e para você é um lugar onde não vai mais ter lágrimas. Ele vai secar as nossas lágrimas. E nós vamos estar na presença dele para todo sempre. Daquele que nos amou como ele nos amou. Eu não sei o que é que hoje aperta o seu coração. Eu não sei o que é que hoje dói em você. Mas eu queria falar da alegria de Deus. E a alegria de Deus é você. Eu creio que a maioria de nós aqui já nos entregamos para Jesus. Já aceitamos a soberania de Deus. Lutamos com muita coisa, mas já demos um passo de nos convertermos. Você é a alegria de Deus. Talvez alguns aqui nunca tenham dado um passo em direção a Jesus. Nunca tenham aceitado a Jesus. Nunca tenham entregue sua vida para Jesus. Você é a alegria de Deus. E Ele está te chamando, falando: cara, vem viver a alegria. Vem viver. Hoje é só assim uns relances de tudo aquilo que eu tenho para você. Alegria, uma vida completa. Minha oração é que cada um de nós possa permanecer no amor de Deus. Sabe, o dia inteiro cultivar Deus, até não parece, mas eu sei que o Senhor me ama, por isso eu quero fazer a tua vontade. E quando eu não faço, eu me arrependo, porque eu sei que eu sou a menina dos seus olhos, eu sou a tua alegria. O Senhor olha para mim, eu não sei que imagem você faz quando Deus olha para ti. Alguns pensam num Deus muito bravo,
de longas barbas brancas e um olhar acusador. Muda isso. Imagina um Deus que abre os braços e abre um sorriso. Já viu o avô com o neto? O avô faz assim, é só alegria. É assim que Deus olha para você e olha para mim. Vamos orar? Senhor, nós nos curvamos na Tua presença, Pai. E reconhecemos o Teu amor. Eu reconheço que na minha vida muitas vezes eu não sinto o Teu amor, às vezes fraqueza minha, eu duvido do Teu amor, mas eu quero reafirmar para mim e diante dos meus irmãos que eu quero permanecer no Teu amor. Eu quero cultivar o Teu amor. Eu quero viver na alegria do Senhor, que se torna então a minha força. Eu quero não desanimar nesse combate que nós temos, porque o Senhor me ama e porque as nossas provações aqui são breves e passageiras. Apesar de parecerem tão grandes e insuportáveis, nós estamos a um passo de casa. E naquele dia, quando nós chegarmos em casa, não teremos mais lágrimas, não teremos mais dúvidas, não teremos mais que enfrentar o nosso próprio pecado, mas podemos correr para o abraço e nos alegrarmos na Tua presença. Vem encher, Pai, o nosso coração dessa fé, dessa convicção. Vem encher o nosso coração da Tua alegria, ó Espírito Santo. Vem nos libertar da nossa miopia espiritual para que a gente possa ter esperança e que a esperança enche o nosso coração de alegria. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço. No nome de Jesus. Amém.